Muito bom. Nós estamos sendo agora gravados oficialmente. Bom dia a todos. Bom dia. O tema da aula de hoje é os novíssimos. Novíssimos, vamos falar sobre a vida eterna. Já falamos muito sobre nosso dever com a igreja, com o próximo, com os irmãos. Mas vamos falar do que realmente importa da nossa fé, a eternidade. E é uma aula bem filosófica, né? É uma aula bem reflexiva. Porque hoje eu questionarei vocês e também me questionarei sobre o porquê que eu sou cristão, o porquê que eu sou católico, mas não só por isso, por que eu existo, né? Já passou para pensar que na correria do seu dia a dia, os seus sonhos, os seus planos, o que vocês esperam para o restante da vida de vocês? Eu fico imaginando a Manu, que é 15 anos, cheio de sonhos. Ela deve pensar numa carreira, numa família, né? Deve pensar em tantas coisas. Mas qual que é a finalidade, então, de todas essas coisas? Qual que é a finalidade, então, de a gente sonhar tanto e querer fazer tanto? Essa é uma aula que tem um pouco do teor daquela primeira aula que a gente falou um pouco sobre como que nós somos seres que nunca estamos satisfeitos 100%. Nunca. Por mais que nós tenhamos por mais que nós sejamos cheios de saúde, ou com uma vida financeira ok, ou com uma escola boa, ou com, sei lá, uma vida relativamente confortável, parece que nunca é demais. Na verdade, parece que nunca é, como eu posso dizer, com as palavras, nada me satisfaz 100%. Parece que eu nunca estou plenamente feliz. Parece que algo sempre falta. Não sei se vocês já sentiram isso. Por mais que você esteja feliz e contente, parece que não está 100%. Parece que não tem um vazio, né? Isso, nós temos um vazio dentro de nós. E na primeira aula eu expliquei que esse vazio dentro de nós é, vamos dizer assim, numa palavra poética, uma saudade que nós temos de Deus, né? Isso na poesia. Agora na teologia é que Deus nos criou. E como Deus nos criou, nossa alma só será feliz e completa quando nós descansarmos em Deus. Certo? Quando nossa alma retornar para o seu Criador, nós seremos felizes 100%. E é por isso que, por mais que vocês sejam pessoas realizadas, alegres e felizes, a verdadeira felicidade é impossível neste mundo, porque neste mundo aqui que nós estamos, é impossível, então, nós nos unirmos a Deus da maneira que a nossa alma precisa, por conta de uma coisa chamada pecado, né? Vamos dizer que quando Deus criou Adão e Eva, submeteu-los eles a uma prova. Adão e Eva, apesar de serem criados por Deus e apesar de não terem pecado algum, eles estavam ali no jardim do Éden, puros e inocentes, e Deus permitiu que eles fossem tentados, assim como ele tentou os anjos e Satanás cair do céu por desobedecer a Deus, por não ter passado pela prova. E qual é essa prova? Apesar de sermos criados por Deus, ele nos deu liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para tomar decisões. Deus nos deu liberdade. Então, apesar de Deus querer algo para nós, afinal das contas, somos nós que escolhemos fazer a vontade de Deus ou não. Vocês estão entendendo? Portanto, fazer a vontade de Deus é um ato da nossa liberdade. Deus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a nada. E assim Adão e Eva, mesmo conversando com Deus. Bom dia, Renan, seja bem-vindo. Mesmo Adão e Eva conversando com Deus, eles também deram ouvidos à serpente
E desde então o pecado entrou no mundo. Desde então, mesmo com o batismo, nós não conseguimos em vidas nos unir 100% a Deus. Exceto alguns santos de sétima morada, né? A gente vai ter uma aula falando sobre a santidade, né? Vida de oração e santidade, vocês vão entender isso que eu estou querendo dizer, né? Mas quem são os santos de sétima morada? São santos que em vida conseguiram unir sua alma a Deus e já viviam uma parcela do céu em vida. Mas isso era uma exceção. Quem era esse santo? Santa Teresinha, São Padre Pio, a própria Virgem Maria, né? Especialíssima, né? Porque ela não tem pecado. Então ela conseguiu ser plenamente feliz aqui neste mundo, certo? Mas e nós, que estamos longe de ser um santo de sétima morada? Como que nós, meros mortais, iremos nos unir a Deus? Apenas no céu. Apenas no céu. Plenamente. E aqui na terra? Parcialmente, pela Eucaristia, por exemplo, pela oração. Como que eu vou me unir a Deus? Rezando. Mas essa união, ela não vai ser plena e completa porque eu ainda estou neste mundo material. Então, quando eu chegar até o céu, a minha alma contemplará a Deus. E no último dia, quando Jesus voltar, o meu corpo vai ressuscitar e minha alma e meu corpo serão plenamente felizes. A alma e o corpo em um paraíso criado por Deus, que é o céu. E esse céu, ele vai ser muito melhor do que o jardim do Éden, de Adão e Eva, porque será um céu onde não existirá mais pecado, dor, será uma felicidade plena. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas não querem saber de Deus. Mas é necessário entender uma coisa. Vocês estão vendo o slide aí? Um dia esse momento vai chegar para nós, a morte. Um dia seremos nós debaixo da terra. E pessoas vão colocar flores na nossa lápide. Mas tem uma reflexão do padre Renato, que ele diz o seguinte: não vai dar 10 dias. 80% das pessoas que você pensa que gosta de você vão te esquecer depois da morte. 20% dos seus familiares vão se importar, mas depois de 4 anos vão superar. Apenas 1 ou 2 vão lembrar de você todos os dias. Não vai dar tempo de a grama crescer sobre o seu túmulo e todas as pessoas que você conheceu, provavelmente pelas coisas da vida, não por maldade, tá? Porque a vida segue, né? Vão esquecer de você. Aquelas... Oi? Ele repete de novo, 80%? 80% das pessoas que você pensa que gosta de você, 10 dias após a sua morte, nem vão lembrar que você existe mais. 10 dias. Que você pensa. 20% que realmente gostam de vocês vão lembrar de vocês por uns 6 meses. Somente aqueles mais próximos, um marido, um filho, vão lembrar de vocês todos os dias. Mãe, né? Apesar que o filho, a mãe deve morrer antes que o filho, né? É a lei da vida, né? Porque nenhuma mãe quer morrer antes, quer que o filho morra antes, né? Não, a gente quer morrer primeiro. Então, é o ciclo da vida. Eu desejo morrer antes que meu filho. Mas seja feita a vontade de Deus sempre, né? Porque é o ciclo da vida. Aí o padre Renato vai dizer o seguinte: eis aí o mundo que você mata e morre. A gente se esforça tanto para agradar o mundo e o mundo vai se esquecer de nós antes que a grama cresça sobre o nosso túmulo. Olha que coisa, né? Antes que a grama cresça sobre o nosso túmulo, as pessoas que a gente se matou, as pessoas que a gente muitas vezes que nos ajudaram a pecar, muitas vezes que nos levaram para o mau caminho, em nome de uma amizade, elas vão se esquecer de nós rapidamente, porque elas têm mais o que fazer da vida delas. Quem não se esquece de você? Os seus parentes mais próximos e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos para a reflexão, né? O nosso destino certo é a morte.
né? E olha o que diz Santa Teresinha, vocês estão vendo o slide? A minha vida é um brevíssimo segundo. Para te amar, ó Deus, só tenho hoje. Ela fala mais, é um brevíssimo segundo. Um só dia que me escapa e que me foge. A nossa vida é um brevíssimo segundo. E ela tá certa, pensa a eternidade. Você, Sônia, por exemplo, você nasceu em qual ano? 1965. Em 1965, quando você começou a existir, quantos anos existiam antes de você existir? Quanto tempo o universo, o mundo existia antes de você? Milhões de anos. Milhões, bilhões de anos. Ou seja, quando a gente começou a existir, já existia tudo, né? E depois que nós deixarmos de existir para este mundo, para a matéria, porque enquanto alma nós somos imortais, em termos materiais, o nosso corpo vai se decompor, né? As coisas vão continuar existindo. Então, o universo não liga se você existe ou não. Nada vai mudar com o seu nascimento, nem com a sua morte. Tipo, nada, tipo, não da vida das pessoas. Nada, tipo assim, o universo não vai ficar mais bonito porque o universo não vai perder a sua beleza e a sua estrutura porque uma pessoa nasceu e outra morreu. É tipo, o sol vai continuar nascendo, as flores vão continuar se abrindo. Exatamente. O vento vai, o mar vai continuar, tudo vai continuar. Ou seja, você e eu, todos nós não somos nada. Em latim, nihil. Em latim, nihil. Nós somos nada. Nós somos nada em relação à criação, materialmente falando. Eu não estou colocando espiritualmente, porque espiritualmente nós somos a obra-prima da criação de Deus, amados. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando como que o nosso orgulho é vencido quando nós contemplamos nós e a criação de Deus na totalidade. Nós somos uma poeira galáctica, né? Nós somos um pozinho. E até se você olhar o nosso planeta certo, nosso planeta Terra, comparado com o universo, a gente é um grão de poeira. Toda a criação de Deus, magnífica e magnânima, do ser humano, tudo. Se bater um vento solar errado, nós acaba tudo. E o universo vai continuar na mesma ordem. O universo vai continuar com os mesmos encantos. Só a humanidade que passa. Então vocês estão entendendo? A nossa vida é um brevíssimo segundo comparado com a eternidade. Comparado com o tempo que é uma criação de Deus, a nossa vida é um sopro. Já foi. Você, Manu, já tem 15 anos. Olha, você já tem 15 anos. Você deve se lembrar, Manu, da sua infância ainda, né? Você deve se lembrar dos seus momentos de infância. E não tem uma sensação que passou rápido demais, que você já está no 9º ano. Caraca! Meu Deus do céu, se eu for fazer essa análise, eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade. E, caramba, minha adolescência parece que passou em 3 dias. E eu já sou um cara casado e eu já tenho um filho. E eu vou fazer 30 anos ainda. Se minha mãe for pensar, também, até ontem, ela tinha acabado de conhecer meu pai. Agora ela é 30 e pouco anos de casado. E 6 filhos. E Eu me lembro, Felipe, eu me lembro nitidamente o dia que eu cheguei do hospital com você no colo e entrei pela porta da sala. Parece que foi ontem. 29 anos depois eu tô aqui dando catequese com você. E casado. Entendi. E fora da sua casa. Gente, a vida passa muito rápido. Então, se você quer fazer de tudo para ser feliz nessa vida, você é um tolo. Você é um tolo. Você vai se matar para ter instantes de felicidade nesse mundo. E
Não estou falando da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. Estou falando da felicidade do mundo. Eu quero ter carro, eu quero ter, não um carro, eu quero ter o carro, eu quero ter uma BMW, eu quero ter uma Porsche. Não, aí eu quero ter um apartamento em Miami, e eu quero, e a vida vai passando. Triste caso de velhos que são bilionários que nunca foram felizes, porque eles foram acumulando, eu quero, e eles têm 30 bilhões, 15 bilhões de dólares, estão vivendo uma vida muito confortável, mas eles ainda não estão felizes porque eles não conquistaram tudo que eles queriam, porque é impossível a gente conquistar tudo que a gente quer. Porque, na verdade, o que a gente quer é Deus, e muitas vezes a gente não entende isso e tenta buscar tapar o buraco dentro de nós, o vazio dentro de nós, com as coisas do mundo. Só que se o nosso vazio é infinito, somente algo infinito pode nos preencher. É Deus que pode preencher o desejo infinito que nós temos. Se eu preencho o meu vazio infinito com coisas temporais e finitas, como pessoas, como sei lá, diversões, eu sempre vou ter o desejo de mais. Porque essas coisas, elas satisfazem por um tempo, mas depois volta o vazio. Nossa vida é um brevíssimo segundo, né? E vai dizer, Gênesis 3,19, lembra-te que é pó e ao pó voltarás. Lembra-te que é pó e ao pó voltarás. Em outra tradução, lembrai-vos que é pó e ao pó retornarás. Nós viemos do nada e ao nada nós iremos voltar. E assim fala o catecismo da Igreja Católica. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem afirma, pela desobediência de um só homem, quer dizer, a totalidade dos homens se tornaram pecadores. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A universalidade do pecado e da morte. O apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim, pelo pecado de um só, veio todos os homens à condenação. Assim também, pela obra da justiça de um só, virá para todos a justificação da vida. E olha só, nós vivemos uma vida que é um brevíssimo segundo, nós somos pó e ao pó retornaremos, e durante essa vida nós então nos deparamos com a realidade da morte. Temos várias certezas da vida. Por exemplo, que o sol vai nascer no dia seguinte e que um dia eu e você iremos morrer. Aceita. Aceita. Nós iremos morrer. As pessoas, os nossos entes queridos, eles irão morrer. Nosso cachorrinho, gatinho, vai morrer. Nossos irmãos e irmãs, vai morrer. Vai todo mundo morrer. É certeza. É uma certeza. E não tem o que fazer. E por que a morte, essa maldição chamada morte, existe no mundo? Por conta do pecado de Adão. Se Adão e Eva não tivessem pecado, seríamos então imortais na graça de Deus. Mas por conta do pecado, diz que o salário do pecado é a morte entra na nossa vida. E a morte ela é um inimigo de Deus tão poderoso, não tão poderoso quanto Deus, mas é tão poderoso para nós, que até Deus, para nos salvar do pecado, teve que pagar o salário do pecado e a morte. Por isso que Cristo, apesar de ser Deus, ele morre para vencer o soldo do pecado, para vencer o resultado do pecado. E assim Cristo vai fazer com que a nossa vida... Cristo poderia fazer o seguinte, olha, morri na cruz, agora todo mundo que for batizado vai apagar o pecado, certo? Agora vai ficar imortal. Mas não, agora Cristo ele vai dizer o seguinte, vocês vão passar pela morte, mas a morte do cristão
ela deve ser como a morte de Cristo, uma morte que leva à ressurreição, ou seja, a vida eterna, o céu. E a morte do pagão, a morte do pecador, ela é uma morte que vai ter o salário da escolha dele, o pecado, ou seja, a morte eterna, o inferno. Dá dando para entender a aula até agora, gente? Alguma dúvida? Só, só ilustrando. A morte do cristão dá como resultado também a ressurreição. Uhum. E a morte do pagão, se não for uma pessoa moralmente tipo correta, também ela pode ir e vai para o inferno. É isso que a gente ouve por aí. E é verdade. Só que as pessoas se aproveitam desse dado para julgar Deus, né? Tem gente que é juiz de Deus, né? Eu acho impressionante a coragem dessas pessoas de julgar a Deus. Se Deus é bom, por que tem inferno? Se Deus é bom, por que ele... Agora eu faço uma pergunta para você. Imagina um cara que matou, estuprou, e sem nenhum arrependimento morre e não é pego pela polícia, não tem nenhuma pena, ele morre. Aí ele vai chegar e vai falar assim: opa, agora eu vou pro céu, porque Deus é bom. Né? Vai não. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Olha, ele não teve um arrependimento, porque até bandido pode se arrepender até o último momento. A gente não vê na Bíblia o bom e o mau ladrão, e no último momento o cara, Senhor, perdoa, eu mereço o que eu estou passando. Lembra-te de mim, né? Ou seja, até o último respiro da nossa vida nós temos... Ó, respirei. Ainda bem que não foi meu último, né? Mas até o último respiro da minha vida, a gente tem a chance de se arrepender, mas o arrependimento tem que ser sincero. Aí eu pergunto pra você, meu irmão, minha irmã, você vai viver uma vida de pecado esperando se arrepender no futuro? E quem disse que você vai ter futuro? E se cair um meteoro na tua cabeça? E se você for vítima de uma bala perdida? Você vai esperar que aconteça uma tragédia para que você busque a Deus, o seu amor, o seu perdão? Não vamos tão longe. Se bater o carro. Exatamente. A gente vai ficar esperando que a nossa vida entre, como que eu posso dizer,